Vós sois o caminho, a verdade e a vida, o pão da alegria descido do céu. Pecar é não ter vida, pecar é não ter luz. Bem-vinda só quem segue os passos de Jesus. Vós sois o caminho, a verdade e a vida, o pão da alegria descido do céu. Jesus, verdade e vida, caminho que conduz à igreja peregrina que marcha para a luz. Vós sois o caminho, a verdade e a vida, o pão da alegria descido do céu. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça e vamos trazer o transcendente para o imanente. Sejamos uma igreja missionária em saída, estejamos em comunhão, participação e missão e juntos vamos propagar a copiosa redenção. Que todos os seres humanos saibam colocar em prática todos os preceitos de Deus, como comenta o nosso glorioso patriarca São Bento em sua regra nos instrumentos das boas obras. Que todos os seres humanos ouçam o que está escrito na lei de Deus e vivam e coloquem em prática. Do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador. Este lhe foi denunciado de ter dissipado os seus bens. Que é que ouço dizer de ti? Presta conta da tua administração, pois já não poderás administrar meus bens. O administrador refletiu então consigo: que farei visto que meu patrão me tira o emprego? Lavrar a terra? Não posso. Mendigar? Tenho vergonha. Já sei o que fazer, para que haja quem me receba em sua casa quando eu for despedido do emprego. Chamou, pois, separadamente a cada um dos devedores de seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves a meu patrão? Ele respondeu: 100 medidas de azeite. Disse-lhe: toma a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou ao outro: tu quanto deves? Respondeu: 100 medidas de trigo. Disse-lhe o administrador: toma os teus papéis e escreve 80. E o proprietário admirou a astúcia do administrador, porque os filhos deste mundo são mais prudentes do que os filhos da luz no trato com seus semelhantes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, o nosso Senhor Jesus Cristo conta uma parábola do administrador infiel. Ontem, o nosso Senhor Jesus Cristo contava
duas parábolas. E hoje, continuando, ontem o nosso Senhor Jesus Cristo contava a parábola da ovelha perdida e depois da moeda perdida. E hoje o nosso Senhor Jesus Cristo conta a parábola do administrador infiel. Esse administrador infiel, na realidade que transparece em nosso cotidiano, encontramos muitos que agem nessa lógica do administrador infiel. Vemos tantas vezes, seja na lógica política, seja na lógica trabalhista, vemos como acontece na realidade que transparece em nosso cotidiano essa parábola do administrador infiel. Nos trabalhos, vemos tantos que agem nessa lógica do administrador infiel, que o nosso Senhor Jesus Cristo conta a parábola aos seus discípulos. Ele conta a parábola para todos entenderem a lógica que está escrito. Essa lógica vemos na realidade em nosso cotidiano. Daqueles que são imprudentes, daqueles que só quer saber do capitalismo, na realidade em que transparece em nosso cotidiano, nós vivemos em um mundo capitalista. Como desse administrador, ele chamou o administrador e lhe disse: que é que ouço dizer de ti? Presta contas da tua administração, porque não estava cuidando corretamente da administração. E viu que não estava cuidando na lógica correta da administração, disse que não iria ter como aquele administrador ficar. E viu, ele para cavar não tinha força, para mendigar tinha vergonha. E já sabia o que fazer, já veio na essência dele, do administrador. E foi pedir as contas. Pois o patrão perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Devia 100 medidas de azeite. E disse: toma a tua, senta-te depressa e escreve 50. E depois perguntou: quanto deves? 100 medidas de trigo. E pediu ao administrador para escrever 80. Vemos, na primeira devia 100, pediu para escrever 50. Na segunda devia 100, pediu para escrever 80. E vemos a lógica do administrador infiel. Para ele ser fiel, devia 100, teria que escrever 100. Devia 100, pediu para escrever 80, teria que escrever 100. É a lógica nessa parábola do administrador infiel. Vemos a realidade em que transparece em nosso cotidiano de quem só pensa em si, não pensa no próximo. E Jesus conta essa parábola, ele conta em parábola para todos entenderem. Conta essa parábola mostrando, chamando para todos ser fiel, não ser infiel. Quem administra tem que administrar com fidelidade, ser fiel. Não ser um administrador infiel como esse administrador, que se ele fosse fiel, iria escrever o que estava escrito, o que estava devendo.
E Jesus conta essa parábola para que todos sejam fiéis. Que todos sejam fiéis no que está fazendo. Por isso ele disse que os filhos da luz, no trato, o proprietário admirou o administrador, porque os filhos deste mundo são mais prudentes do que os filhos da luz no trato com seus semelhantes. Aqui, Jesus está chamando todos os entes humanos à conversão para ser fiel na administração, o que está administrando com o próximo, ser fiel. Que todos os seres humanos sejam fiéis, que todos sejam fiéis no que está fazendo e olhe para a necessidade do próximo. Que todos nós somos filhos da luz. Para ser filho da luz, tem que ser fiel no que está fazendo. Geograficamente falando, em todos os continentes, em todas as pátrias, seja na lógica de administração política, na lógica de administração do trabalho em uma empresa, em uma pequena empresa. E vemos essa realidade daqueles que são infiéis. Mas que todos se convertam e sejam fiéis, sejam prudentes, que todos são filhos da luz, vivam iluminados pela luz. Que Maria Imaculada, a Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção da nossa vida, ilumine e guie todos, que todos se convertam e sejam fiéis. Ó Mãe do belo amor, ó Rainha de Misericórdia, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos sejam fiéis, progridam sempre mais e mais a Deus. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido abandonado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro e implorado o vosso auxílio, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícias e de me alcançar o que vos rogo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas necessidades, que vos dirigimos, ó Virgem gloriosa e bendita, Senhora medianeira e advogada nossa. Amém. São José, rogai por nós. Salve o guardião do Redentor e esposo da Virgem Imaculada. A vós Deus confiou o seu Filho, em vós Maria Imaculada depositou a sua confiança. Convosco Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-nos Pai também para nós e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem, e defendei-nos de todo o mal. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra, que pela copiosa intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Esperança, meu belo amor, Maria, tu és minha alegria, a minha paz és tu. Quando teu nome eu
nascente, teu nome ressoar nos mares deste mundo. Tu és a estrela amiga, teu barco meu abriga, eu pode enfim salvar. Teu barco meu abriga, eu pode enfim salvar. Debaixo de teu manto, minha Senhora linda, viver eu quero e ainda espero aqui morrer, porque a ti amando espera feliz sorte, contigo estar na morte é ter seguro o céu. Contigo estar na morte é ter seguro o céu. Estende-me teus braços, de amor serei cativo, no mundo enquanto vivo, serei fiel a ti. Meu coração é presa de teu amor clemente, a Deus farás presente do que já não é meu, a Deus farás presente